Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E a nossa aulinha hoje será de ciências. Uma aulinha bem legal. Então, vamos abrir o nosso livrinho aí, ó, na página 448. E na página 448, você vai encontrar a relação entre plantas e animais. Que relação é essa que existe, tia? A gente sabe que nós, né, tanto as plantas e os animais são seres vivos. E por que nós somos seres vivos? Porque a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Do mesmo jeito são as plantas e do mesmo jeito são os animais. Então, já aberto o livrinho aí de vocês, vamos aí acompanhar a leitura com tia Érica, tá certo? Presta bastante atenção na leitura e também na explicação, tá bom? Vamos lá. Plantas e animais compõem um grupo dos seres vivos que ocupam os diferentes ambientes do planeta Terra. Os ambientes podem ser naturais ou modificados pelo ser humano. Nós sabemos que os ambientes naturais são aqueles criados, feitos por Deus, a natureza, sem que ninguém mexa, sem ter a interferência do ser humano. Já o ambiente modificado é aquele, ó, que teve as mãozinhas do ser humano, que ele modificou de alguma forma. Ele construiu prédios, casas, pontes, ele construiu praças, ele modificou aquele lugar. Já aí, na página 448, logo em cima, você pode observar aí, na primeira imagem, um vaso de plantas, não é? De samambaias, dentro de um vaso. Ou seja, aí teve a interferência humana, não é? Porque a planta, ela está dentro de um vaso. Então, para ela estar ali, houve a interferência do ser humano. No segundo quadrinho, já as samambaias crescendo no chão de uma floresta. Ou seja, aí não teve a interferência do ser humano. Quando ela cresce no chão da floresta, ela cresce e a gente vai entender por quê, sem precisar que o homem vá lá e plante, certo? Nós temos aí a girafa em um zoológico. Todo mundo sabe que o zoológico foi construído pelo homem e colocado aí alguns animais para sua readaptação. E a girafa em um ambiente natural, na savana africana, onde é o local de origem dela. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das plantas e o grupo das plantas. As plantas são organismos que usam energia solar, gás carbônico e água para produzir seus alimentos. A maioria delas tem raízes, caules e folhas. Então, veja só. Primeiro, que uma planta ela precisa da energia solar, para que ela cresça forte, bonita e saudável. Uma planta, quando ela está totalmente dentro de casa, ela vai ficar por um período, mas depois ela vai começar a murchar. Ela só pode ficar dentro de casa se onde ela estiver ainda bater raios solares nela. Porque aí, ó, o raio solar vai fazer com que ela cresça forte, bonita e saudável. Então, entretanto, há plantas que não apresentam todas essas estruturas, como é o caso do grupo dos musgos, plantas que não ultrapassam de 20 centímetros de altura, ou seja, eles são pequenos. Musgos é aquele capim que pode crescer em qualquer lugar. Então, aquele capim não tem caule, não é? Porque caule é o que dá a sustentação das árvores, ele não tem caule e ele é bem pequeno. O máximo que ele cresce é 20 centímetros. Diferentes de grandes árvores, de grandes florestas, não é? Que a gente olha para cima e é a perder de vista de tão alta que as árvores são. Não é verdade? Então, os musgos prendem-se ao solo por um tipo simples de raiz e dele retiram água e sais minerais. Como essas plantas não têm vasos condutores, a seiva bruta é transportada lentamente pela planta. Ou seja, os
vasos condutores são justamente os galhos que as plantas têm. Como os musgos não têm, ela retira, a raiz retira a água e os sais minerais do solo e é levada lentamente para as suas folhinhas, né? Diferente de outros tipos de plantas. As samambaias e as avencas têm vasos condutores de seiva. Por essa razão, são bem mais altas do que os musgos, mas essas plantas não têm flores, frutos ou sementes. Elas se reproduzem por esporos que se formam debaixo das folhas por ramos que brotam. Então, veja só, a samambaia é um tipo de planta muito comum na nossa casa. As mamães gostam dessas plantas, as vovós principalmente, para enfeitar os terraços, para deixar o ambiente até mais bonito. Então, veja só, a samambaia e as avencas, como assim são chamadas, elas não têm flores e não têm frutos, não é? Elas se reproduzem através de esporos. Aqui está um exemplo, ó, de uma avenca, que nós chamamos de avenca. Então, o que são os esporos dessa avenca? Essa plantinha aqui, ó, ela não tem flores, como eu já falei, então ela não dá frutos. E como é que ela se reproduz? Ela se reproduz através desses esporos aqui, ó, que tia Érica vai mostrar. Tá vendo aí? Dá para vocês verem, observar embaixo da plantinha, ó, da folhinha da avenca, tem essas bolinhas marrons. Tá vendo? Essas bolinhas marrons são os esporos que existem embaixo da folha. Então, esses esporos, eles se abrem. Quando eles se abrem, eles soltam um pozinho. E o que é que acontece? Aí ela vai germinar. Germinar é nascer novamente. Aonde ele bater, no solo fértil, ele germina. Entenderam? Então, aqui, ó, essas avencas. Observem aí, se vocês tiverem na casa de vocês essa avenca ou a samambaia, pegue a folhinha dela e observe aí embaixo, ó. Em todas as folhinhas tem um monte desses esporos, tá certo? Que faz com que eles cresçam. Outro tipo de planta que tia Érica não tem aqui para mostrar para vocês é os pinheiros. E outras plantas desse grupo têm sementes, mas não têm flores e frutos. As sementes se formam em folhas reprodutivas reunidas chamadas de estróbilos. Então, como a gente sabe, existem vários e vários tipos de plantas. Tia Érica vai mostrar aqui outra plantinha para vocês. Ó, tia Érica vai pegar aqui, só um minutinho. Peguei outro tipinho de planta, ó. Essa plantinha tem flores, mas essas flores não têm sementes, ou seja, não dão frutos. Se essas flores não têm sementes, então elas não se reproduzem através da semente, da flor, ok? Como a maioria das outras plantas. Essa plantinha aqui, ó, basta que a gente plante a folha dela. Ela se reproduz através da folha. Aqui tem um solo fértil que faz com que ela tenha essa reprodução. E ela é uma planta diferente da samambaia. Essa tem flor, mas não dá frutos, não é? Outra planta que quando tem flores é muito, muito bonita, não é? São as orquídeas. É um tipo de planta trepadeira. Tia Érica tem aqui, ó, na casa dela, essa orquídea aqui que tia ganhou, tá certo? E ela tá nesse vasinho. Se você observar aqui, ó, esse vasinho dentro dele não tem um estrumo. Ele tem pedaços de madeira, porque esse tipo de planta é uma planta trepadeira. E ela gosta de galhos de árvores. Então, aqui, ó, tem pedaços de galhos de árvore em toda a parte desse potinho. Tá vendo? São galhos. Por quê? Porque ela se reproduz dessa forma. Quando é na época de reprodução dela, ela coloca flores belíssimas, muito, muito lindas. Tá certo? Outro tipo de planta que tia Érica também tem, porque tia Érica só tem plantas pequenininhas aqui na casa. Veja só. Outro tipo de planta é essa aqui, ó. Observe. Ela também não tem flores, então não tem sementes.
e ela também não tem esporos. Como é a reprodução? A reprodução dessa planta é o seguinte, ó. Ela coloca esses talos aqui grandes, tá vendo? E logo abaixo desses talos, elas colocam aqui, ó, esses cachos. E se você observar direitinho, esses cachos aqui, ó, ele tem raízes. Então, cada cachinho desse aqui, ó, esses cachinhos estão prontos para a reprodução dessa planta. Entenderam? Observem como as plantas, elas são diferentes e elas se adaptam ao seu habitat. Então, continuando aí, agora na página 449, vamos lá. Abra um livrinho agora na página 449 para a gente fazer aí a leitura da nossa continuação aí da nossa atividade de hoje. No Brasil, um representante desse grupo é a araucária ou pinheiro do Pará, cujos estróbios são popularmente chamados de pinhas. Depois da fecundação, nas pinhas tornam-se pinhões, que são sementes utilizadas como alimento. Observem aí a mata das araucárias que fica lá no Pará. São árvores enormes, gigantes. E eles dão aí essa pinha, ó, pinha da araucária, não é? Esse fruto aí que não é tão conhecido para nós, né? É mais lá da região norte, tá certo? As plantas com flores, frutos e sementes formam o grupo mais numeroso de plantas da terra e são chamados de angiospermas. Ou seja, as plantas que têm flores, frutos e sementes. As plantas, elas são enormes, formam uma quantidade enorme, porque aí dá as árvores, na maioria delas, frutíferas. Aquelas árvores que a gente se abriga e também gosta de pegar frutos para comer. A maioria desses frutos tem sementes. E essas sementes é que fazem germinar novamente em um solo fértil, certo? Elas vivem tanto nas florestas úmidas como nos desertos e na água. Nas flores estão os órgãos reprodutores masculinos e feminino da planta. Então, ó, cada flor existe aí o órgão masculino e o órgão feminino em uma única flor. A gente consegue observar direitinho, tia Érica não conseguiu, andou por aqui pelos arredores da casa dela, mas não conseguiu encontrar a papoula que tia Érica queria trazer para vocês. Tá certo? Para mostrar a vocês, mas tia não conseguiu. Se vocês estiverem aí perto da casa de vocês, vocês arrancam uma florzinha, só uma, para vocês observarem. Na papoula tem 5 pétalas. Tia Érica vai tentar fazer aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. E também tem uma haste, né? Essa haste aí, ó, a gente vai conhecer agora para que ela funciona. Então, vamos lá. O androcel é o órgão masculino formado por estames, com uma antera na ponta, na qual estão os grãos de pólen. Então, veja só, o androcel é o órgão masculino, é justamente isso aqui. Aqui, ó, tem as anteras na ponta, que são aqueles grãozinhos que quando nós pegamos nesse grãozinho, a nossa mãozinha fica meladinha. Então, aquilo ali são os grãos de pólen. O que acontece? Os bichinhos vêm, né? Os bichinhos vêm e com suas patinhas pousam aqui. E o que é que acontece? Ele pousa e depois vai voando para outros locais. E quando ele voa, que bate as asinhas, o grão de pólen que estava grudadinho em suas patinhas, em suas asinhas, no seu corpo, ele vai caindo. Ele vai cair em outro solo e essa planta pode germinar. É dessa forma que acontece também nas matas. Nas matas não precisa que o homem vá lá plantar uma árvore. Ela nasce dessa forma, que é a forma de polinização, e também nasce de outra forma. Quando os pássaros, as aves, comem frutos, eles comem e jogam as sementes. Então, aquelas sementes caídas no solo fértil vai crescer novamente, vai germinar. Mas
Mas voltando aqui, ó, para nossa florzinha, aqui, ó, isso aqui é o androcel, é o órgão reprodutor masculino da planta. E temos também o ginecel, que é o órgão feminino, formado por pistilos, com estigma na ponta e o ovário embaixo. Ou seja, são aqueles pelinhos que ficam aqui, ó, na plantinha, na florzinha. E o ovário, ele fica aqui embaixo, ó, guardadinho. Então, isso aqui, ó, é o ginecel, tá certo? O ginecel é o órgão feminino da flor. Então, já entendeu, né? Todas as flores, elas possuem os dois órgãos. O androcel, órgão masculino, e o ginecel, que é o órgão feminino. Pois é, dessa você não sabia, né? Mas isso aí, tá vendo? Vamos estudar para a gente aprender muito mais. Com o estigma na ponta e o ovário embaixo. Nele estão os óvulos. Cada óvulo contém os núcleos feminino da planta. A maioria das flores tem cores vistosas e produz um líquido adocicado, o néctar, que atrai borboletas, abelhas, morcegos. Ao ir de flor em flor para sugar o néctar, esses animais transportam grãos de pólen. Esse transporte de pólens é a polinização. É como tia Érica já falou. Ele é atraído pelo néctar da planta. É aquele líquidozinho adocicado. Eu não sei se vocês já pegaram uma plantinha. Existe uma flor que antes, quando a tia Érica era criança, aí, ó, a gente pegava uma florzinha que era até vermelhinha e colocava na boca. É bem docinha ela. Só que tia Érica não sabe mais onde tem esse tipo de flor. Pergunta aí ao papai e à mamãe para ver se eles sabem ou se vocês também conhecem. Então, o morcego e todos esses outros bichinhos, eles vão atrás desse néctar. Só que aí eles encontram o quê? Além do néctar, o grão de pólen. E esse grão de pólen faz com que, quando ele bata suas asinhas que procurem outras flores, eles soltam esses grãos. Então, ali há polinização, que nada mais é do que esses insetos, quando voam, polinizar outros lugares, outros solos, para que as plantas cresçam aí, fortes, bonitas e saudáveis. Vamos aí para a página 450 agora. Vamos lá? Todo mundo? Aí temos aí, ó, na página 450 temos assim: a grama, o trigo, a cevada, o centeio e a aveia, por exemplo, têm flores pouco atraentes para os insetos e não produzem néctar. Nessas plantas, a polinização é feita pelo vento. Então, vejam só. Esse tipo de planta não atrai os insetos por não ter o néctar. E elas não têm cores bonitas e brilhantes. Então, os insetos não se sentem atrativos por esse tipo de planta. Então, a polinização acontece através do vento. Com o balançar dessas plantas, aí, ó, vai soltando os grãos e eles vão caindo em outro lugar e vai germinar, não é? Vai nascer novamente ali, vai haver uma nova planta. Então, essas plantinhas, a polinização acontece através do vento, ao balançar ali, ó, suas folhinhas, não é? E suas flores. Os grãos de pólen, quando caem no estigma das flores de sua espécie, formam tubos que chegam até o ovário. Então, ocorre a fecundação. Cada núcleo masculino de um grão de pólen se une ao núcleo feminino de um óvulo. Dessa união, forma-se uma semente. O ovário geralmente se transforma em fruto. Os frutos amadurecem e as sementes que caem em solo úmido germinam e formam uma nova planta. Aves, morcegos e outros animais comem os frutos e as sementes são eliminadas nas fezes destes animais e podem vir a germinar. Assim, novas plantas podem se espalhar por diversas regiões. Observem que até pelas fezes desses animais, as sementes elas podem germinarem. Porque geralmente, se for sementes pequenininhas, eles engolem inteirinhas, não é? Então, ó, pode haver aí
uma germinação dessas plantas através de fezes. Mas isso acontece nas grandes matas, nessas matas úmidas. Também pode acontecer da forma que tia Érica já falou, quando eles comem as sementes que jogam, caem em outro lugar e ali nasce, germina e nasce uma nova plantinha, né? Pode também acontecer através do vento. Pode acontecer que a fruta fique madura, não tinha ninguém para tirar, a própria fruta cai e ali também acontece uma nova germinação. É por isso que as matas, né, têm solo fértil e é muito bom para a reprodução das plantas. Então, ó, se você tiver uma plantinha em casa, tá certo? Em casa, diga à mamãe para ter os cuidados necessários. A planta precisa de luz solar, não é? Além da água, porque através da luz solar ela vai retirar todos os nutrientes necessários através da raiz e ela vai se fortificar e crescer bonita e saudável, tá certo? Então vamos aí para essa atividade de hoje que é bem fácil e bem rápida. Primeiro, qual é a função das flores para as plantas? Então você vai responder. Segundo, o que é androcel? Terceiro, o que é ginecel? Quarto, onde se formam os grãos de pólen? Tudo isso tia Érica acabou de falar e tem aí no livrinho de vocês. Como se forma uma semente? O que é polinização e como ela acontece? E o sétimo, você vai completar aí as frases abaixo, tá certo? Então, não esquece de tirar foto, mandar para tia Érica. Um grande beijo e até a próxima aulinha. Fiquem com Deus.